Olá, amigos, a paz do Senhor. Vamos dar sequência à nossa série Os Milagres de Jesus. Hoje nós escolhemos a cura de um homem da mão ressequida, explicando que ressequida, no sentido de dicionário, é o mesmo que ressecada, é o mesmo que atrofiada, mirrada. O que nós queremos dizer é que este homem que será curado nesse texto hoje, ele era um aleijado. O texto não registra se ele nasceu com essa mão mirrada ou se ele ficou devido a algum acidente de trabalho ou alguma coisa que aconteceu de infelicidade na vida dele. Mas nós sabemos que os aleijados, eles eram mal vistos pelos judeus, porque na concepção deles, alguém havia pecado. Inclusive, quando Jesus e os discípulos passam perto de um cego, que Jesus vai curar o cego, os discípulos perguntam quem havia pecado, se era ele próprio ou os seus pais. Mas o Senhor explica para eles que naquele caso não havia nada disso, é porque a glória de Deus se manifestaria através da cura daquele cego. Mas isso persistiu. Eles achavam que era algum castigo, alguma maldição de família. Então, essas pessoas não tinham o respeito da sociedade, eles não eram bem vistos. E podíamos dizer que até eram invisíveis para a sociedade. Vamos ao texto. Mateus, capítulo 12, versículos de 9 a 14. Também esse evento é registrado em Marcos, capítulo 3, versículos de 1 a 6, e em Lucas, capítulo 6, versículos 6 a 11. Vamos ler Mateus 12, versículo 9. Tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. E eles, então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: é lícito curar no sábado? Ao que eles respondeu: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço tirando-a dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha, logo é lícito nos sábados fazer o bem. Então disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a, e ela ficou sã como a outra. Retirando-se, porém, os fariseus, conspiravam contra ele sobre como lhe tirariam a vida. Então Jesus, mais uma vez, adentrou a sinagoga. A sinagoga, como sabemos, era onde se congregavam os judeus e também os rabinos, os doutores da lei. Ali também o povo se concentrava para ouvir a palavra de Deus e também para ouvir e para discutir o Talmud, que é o livro das tradições e da história e das leis dos judeus. E de vez em quando, pessoas eram convidadas a pregar, como também acontece hoje. E neste dia, um pregador muito especial, o próprio Jesus. E eu imagino que a sinagoga devia estar cheia, principalmente porque era sábado e o dia de guarda dos judeus. Era o dia que era proibido fazer qualquer obra, qualquer atividade. Era um dia especial para ir à sinagoga e para dedicar o tempo todo ao reino de Deus. E eles eram muito radicais com este princípio. E eles não aceitavam nem fazer uma caminhada além de 800 metros, ou seja, uma milha, porque para eles era pecado, era uma transgressão grave à lei. Mas Jesus ensina diferente.
Se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, caminhe com ele 2. Isso era demais para os ouvidos deles, porque eles não aceitavam, eles consideravam qualquer comentário contra a lei uma blasfêmia contra Deus, porque eram legalistas e colocavam a lei acima de tudo, por que não dizer acima do próprio Deus? E eles eram radicais e não abriam mão. Então, esse dia era sábado, a sinagoga cheia de gente e pessoas doentes, algumas eram permitidas estar ali no sábado para receberem a palavra. E os fariseus, saduceus, outras pessoas ligadas à religião, os religiosos, foram até lá, não para ouvir a palavra, não para adorar o Senhor, mas para observar, porque já tinham visto Jesus operar maravilhas, outros já tinham ouvido falar, e eles queriam buscar um motivo para levá-lo aos tribunais, para acusá-lo de blasfemo. Então, eles estavam ali observando. Infelizmente, há pessoas que vão às igrejas para observar, e não apenas para adorar ao Senhor, e observam tudo, como o irmão está vestido, se o irmão está adorando de maneira conveniente, e dão notícia de tudo que se passa ao redor, ao invés de estar curvado diante do Senhor para adorá-lo e glorificar o seu nome. Infelizmente, esses observadores continuam frequentando os templos, as igrejas, para encontrar motivos para condenar o irmão, não só para julgar, mas para condená-los. Infelizmente, ainda está presente esse tipo de atitude em nosso meio. Mas Jesus, sendo onisciente, ele sabia o pensamento de todos. Este homem que estava ali na congregação, ele devia estar ocupando um dos últimos lugares, porque a pessoa com defeito físico não poderia estar nos bancos da frente, mas ele tinha que ficar, a pessoa tinha que ficar praticamente escondida. E eu imagino que a mão dele devia estar por dentro do vestido, para que ele não fosse reconhecido como uma pessoa maldita. E ele estava discretamente em seu lugar. Mas o Senhor, que sabe todas as coisas, o chamou para o meio. Jesus sempre está nos chamando para o meio, para o centro da vontade de Deus. Muitas vezes não entendemos, muitas vezes não escutamos o chamado do Senhor, mas nós nos devemos nos colocar atendendo ao convite do Senhor para o meio da vontade de Deus, que é pura, é agradável, é boa, e pela sabedoria de Deus é o melhor para a vida de cada um de nós. Os judeus bem tinham experiência sobre pastoreio, sobre ovelhas, e eles prezavam muito a vida desses animais. E quando eles levantaram em seus pensamentos que Jesus iria curar as pessoas doentes, mesmo sendo sábado, eles ficaram de olho para que o acusassem, para que pudessem levar aos principais da lei aquele acontecimento, para que ele fosse considerado um blasfemador. Mas o Senhor, ele primeiro servia ao seu Pai, porque na própria palavra diz que é melhor a gente atender a Deus, servir a Deus, do que dar satisfação ao homem. Em outras palavras, é isso mesmo. Nós temos que agradar ao Senhor, ainda que desagrade aos homens. E Jesus deu sempre esse exemplo. Ele não importava com o que eles fossem fazer com ele, qual o destino que ele seria cometido, mas
ele sabia qual seria o seu final, mas ele não se deteve e ele mandou que o homem fosse para o meio, porque geralmente era no meio do salão, era ali no meio da igreja, que ficava o púlpito, que ficava o altar. Então o homem, ele pela fé, ele caminhou, e nesse momento a fé foi superior ao medo, ao temor dos judeus, ao temor daqueles líderes radicais, e ele foi, não só obedeceu, como também ele estendeu a mão que ele escondia, porque muitas pessoas escondem os seus problemas, ao invés de colocá-los diante de Jesus, porque o Senhor cura, o Senhor liberta, mesmo de problemas físicos e também espirituais, morais, emocionais. O Senhor sempre está com a mão estendida a nosso favor, para nos favorecer, mas muitas pessoas preferem ocultar, preferem esconder e assim elas são impedidas de receberem uma cura, e só a fé faz com que a pessoa se abra completamente, abra o coração para o Senhor e fale de suas mazelas, de suas tristezas, do que aflige a sua alma. Jesus tem um remédio para todos os males, não só físicos, mas emocionais, e Ele quer nos ouvir, Ele quer nos ajudar, Ele quer nos curar. Como Jesus conhecia o coração daqueles homens, que eram corações empedernidos, corações que não deixavam entrar a verdadeira palavra, olhos viciados em apenas enxergar a lei e o cumprimento exato da lei. Esses homens não enxergaram que ali era o Filho de Deus, que era Jesus, aquele que foi prometido, que foi falado e esperado desde o Antigo Testamento, desde a fundação do mundo, mas eles não tinham olhos espirituais para entender e para reconhecer. E ele dá o exemplo que mesmo no sábado, se uma ovelha dessa gente caísse num buraco, eles não lembrariam que era sábado e eles iriam esforçar-se para retirar a ovelha daquele buraco, que não deixa de ser um trabalho, mas porque aquilo representaria a vida da ovelha e também um prejuízo para o rebanho. Então, Jesus usou, como sempre usava, um exemplo que poderia calar fundo ao entendimento, ao coração daqueles homens, mas, na verdade, eles estavam completamente obturados à palavra da verdade. Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha, logo é lícito nos sábados fazer o bem. Então, eles eram muito radicais, eles não analisavam do ponto de vista humano, eles queriam que todos cumprissem de maneira radical, sem arredar o pé do sábado, e na verdade o Senhor flexibilizou, ele não transgrediu, mas ele explicou que muito com relação ao bem era permitido fazer no sábado, mas eles não aceitavam, eles não entendiam que curar uma pessoa que sofria, uma pessoa envergonhada, humilhada, cheia de complexo, que não seria interessante fazer aquela cura no sábado, seria, antes de tudo, proibido. E o Senhor, ele curou. E aquele homem teve sua mão completamente recuperada. E eu fico pensando, nós não conseguimos alcançar o sofrimento daquele homem. Primeiro, porque se ele nasceu com aquela mão ressequida, com aquela mão mirrada, ele nunca teria um trabalho, porque não era aceito. E também ele teria muitas limitações para trabalhar, para fazer algum serviço. A gente, quando machuca uma mão, a gente tem as duas em desequilíbrio. Eu já tive essa experiência de ter queimado as costas da mão e qualquer atividade que para mim era fácil passou a ser dificultosa, porque a outra mão faz falta. Tudo que Deus fez
foi perfeito e faz muita falta mesmo. E aquele homem não arrumava trabalho, ainda era considerado indigno. Eu não sei se eles associavam, porque quando uma pessoa do Antigo Testamento, e mesmo no Novo, quando eles levavam um animal para o templo, para ser sacrificado, ele tinha que ser perfeito. Mas isso é porque fazia uma ligação com Jesus, com a vinda dele e com a morte dele, porque um ser humano, também Deus, perfeito, que o Pai ofereceu em sacrifício vivo para nos salvar, para nos redimir dos pecados, mas era uma associação ao próprio Cristo, à morte e vida, morte e ressurreição do Senhor. Então, esse animal teria que ser perfeito, mas o Senhor não disse que a pessoa que tinha um defeito físico, ela era considerada maldita. Também o sacerdote, ele não tinha defeitos físicos, mas tudo isso remontava ao reino de Deus, porque o reino de Deus é perfeito e não quer dizer que as pessoas que tivessem limitações, defeitos e algum problema mental seria uma pessoa desgraçada, uma pessoa maldita por algum pecado, por algum erro de algum antepassado, mas isso era corrente, era comum naquele lugar. Ele fala que o homem vale muito, realmente, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Por mais que amemos nossos animais, principalmente os domésticos, jamais podem ser equiparados ao homem, ao amor de Deus pelo homem, porque o homem é o ponto alto da criação de Deus. Então, ele não pode ser menosprezado, ele não pode ser tratado de qualquer maneira, porque há nele algo de Deus. Então, a mão daquele homem foi completamente recuperada. Isso para os fariseus, os doutores da lei, para as pessoas de modo geral, Jesus havia praticado um erro grave, uma transgressão grotesca à lei de Deus, mas aquele homem foi embora feliz, porque ali era um novo princípio, agora que ele começaria a viver de verdade, porque o Senhor o restaurou, o Senhor o preparou para a vida civil, para a vida mais feliz em família, e o Senhor está sempre disposto a nos abençoar, qualquer que seja o nosso problema, qualquer que seja a mazela que nos acompanha, o Senhor quer que nós falemos para Ele, contemos para Ele, sem nenhum segredo, porque o Senhor sabe de todas as coisas, mas Ele quer que nós, humildemente, falemos de nossos males, e Ele estende sua mão, e Ele nos cura, Ele nos livra, Ele nos liberta. Depois que os fariseus e as pessoas viram aquele ato de Jesus salvando o homem daquele seu problema, os doutores da lei, os que estavam ali, foram encontrar-se com os herodianos e juntamente com os herodianos para tramar a morte de Jesus, como seria, como ocorreria, para arquitetarem planos de mal contra o Senhor. Um detalhe que eu não falei, estou lembrando, é que Lucas, ele sendo médico, quando se falava em questões de saúde e de aleijões, essas coisas, ele dava mais detalhes. E ele informa que esse homem tinha a mão direita ressequida. Então, é um modo de mostrar que o problema dele era mais grave, porque se fosse a esquerda, também traria limitações, mas a direita, normalmente, é que a maior parte da humanidade usa para executar as suas tarefas.
E também para os judeus, segundo a crença deles, a mão esquerda ela era usada para exclusivamente para tarefas menos nobres, como higienizar o corpo quando ia ao banheiro. Normalmente utilizavam as duas, mas para o banheiro só usavam a esquerda. Então era um modo de valorizar a mão direita. Então esse homem ainda tinha mais esse agravante. E agora nós pensamos, o que se encontra mirrado em nós? O que está mirrado em nossa vida? Nós temos que observar os nossos pontos falhos, os nossos pontos fracos, ver se o nosso coração não está empedernido, se não estamos sendo gente de dura cerviz, que a palavra de Deus, os ensinamentos do Senhor não estão penetrando no nosso coração. Mas o pior era o mal dos judeus daquele tempo, daqueles doutores, daqueles homens experimentados e conhecedores da lei. Eles tinham o coração mirrado, o coração deles era empedernido, era um coração duro, um coração onde o sangue espiritual não circulava, onde eram incapazes de acolher aquelas palavras de salvação, aquelas palavras que podiam norteá-los para o bem, mas não, eles estavam completamente obturados, completamente fechados ao bem. Que nós possamos cada vez mais conhecer do Senhor, amá-lo cada vez mais e abrir o nosso coração, porque Ele tem muito de bem para nos ensinar, para nos conceder. E também, o principal, nós devemos adorá-lo constantemente, diariamente, porque Ele nos quer bem, de uma maneira que ninguém neste mundo é capaz de querer, porque o seu amor por nós é ilimitado, é infinito. Que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos guarde e que o Senhor nos perdoe os pecados. Amém. Que assim seja. Amém.